Oi, gurias, tudo bem? Eu resolvi fazer um vídeo a respeito da quantidade de horas e créditos para a extensão que a gente é obrigado a fazer. Então, a gente precisa completar 60 horas de estudos ou 6 créditos. E cada 10 horas equivale a um crédito. Então, independente se o curso que tu fizer vai te dar créditos ou te dar horas, tu pode fazer a conversão. Então, a cada 10 horas equivale a um crédito, ou um crédito equivale a 10 horas. Tô falando isso mais para quem é au pair care, porque talvez de agência para agência muda um pouco, mas normalmente o básico é isso. Talvez a quantidade de horas para cada crédito é diferente, mas normalmente tu precisa fazer 6 créditos e 60 horas de estudos. O que uma au pair pode estudar? Normalmente, é possível achar alguns cursos de inglês de graça e que te deem as horas, né? Mas o que normalmente a au pair pode fazer nos colleges é Continuing Education. Tu pode até tentar fazer um curso normal, uma classe de um college, né? Uma cadeira de um college, digamos assim. Mas se eles descobrirem que tu é au pair, eles podem não te dar as horas ou o certificado ou qualquer coisa do gênero. Então vai por ti, né? Não conta daí como horas pra au pair. Mas eu sei que tem muitas gurias que conseguiram e que não tiveram problema nenhum. Então, né, vale tentar, se tu quiser tentar, não tem problema nenhum. Eu fiz Continuing Education, eu fiz 3 cursos. 2 eram de inglês e um outro era sobre marketing, que era um curso de um dia só, porque eu precisava só de algumas horas para completar. Enfim. Para estender, então, quantos créditos tu precisa para estender o programa? Quando tu vai estender o programa, a agência te pede as 60 horas ou 6 créditos para estender de 9 ou 12 meses. Se tu quiser só estender 6 meses, tu não precisa completar as 60 horas, tu pode fazer só a metade. Isso na au pair care. Eu não sei se nas outras agências é o mesmo, tá? Mas normalmente é isso. Quando tu quer só estender 6 meses, tu faz a metade, que no caso tu completa 3 créditos ou 30 horas. E assim, quando eu estendi o programa, a au pair care te dá uma folhinha com uma tabela para tu colocar o nome do curso que tu fez, a quantidade de horas, o professor, onde tu fez, a data que começou, a data que terminou, o horário de aula e acho que é isso. Tu mesmo que preenche e tu dá pro professor assinar, ou tu pode dar pro professor assinar, só que eu preferi eu preencher mesmo. E na au pair care, pelo menos aqui, eles não me pediram nenhum comprovante de nada, nenhum certificado, nenhuma carta do colégio, nada, nada, nada. Então, se eu quisesse ter forjado, eu poderia ter forjado. Não precisaria ter gasto, porque eu acabei gastando acho que $100 a mais dos $500. Então, se eu soubesse disso, eu não teria pago, eu não teria feito mais nenhum curso, eu teria forjado as horas, enfim. Mas, enfim, valeu a pena, ou não, porque o último curso, na realidade, eu fiquei 1 hora e vazei, porque só pedi pro professor assinar, e foi isso, porque foi muito ruim, foi péssimo, então, eu, né, só joguei meu dinheiro fora. E ok, então, no segundo ano, como é que faz? Como é que fica? Tu tem que estudar, tu não tem que... Então, o que eles dizem é que pra tu ganhar o certificado que tu fez o programa de au pair e blá blá blá, tu precisa completar as horas, de novo, a mesma coisa, 60 horas de aula.
ou 6 créditos. Eu, sinceramente, não estava nem um pouco afim de fazer nenhum tipo de aula, porque tava de saco cheio, ainda mais ir pra aula e tal, não tava muito afim. Mas já no primeiro ano eu queria fazer aula de russo, só que o horário naquela vez, ano passado, era nas terças, se eu não me engano, e da noite, né? E a minha host mom não tinha deixado eu fazer nenhuma aula que fosse, tipo, no período da noite. Por causa do carro, porque o diabo que o parta, sei lá, as ideias que ela tinha. Então ela me limitou o meu período de... para fazer os cursos, ela me limitou no período da manhã, que é quando as crianças estavam na aula. Só que o que acontecia? Se as crianças ficavam doentes, eu tinha que perder a aula, né? Então, foi um pouquinho complicado, porque teve alguns dias que eu perdi a aula, mas deu tudo certo, eu perdi só um pouquinho. Acho que no total eu perdi 4 dias de aula. No caso, 2 semanas, né? 2 dias em cada semana eu perdi aula porque as kids estavam doentes. Então, eu não tinha nenhum curso muito legal pra fazer nesse horário, que era no horário da manhã. Então eu fiz 2 cursos que foram muito ruins, que não me ajudaram nada e... sei lá, teve um muito ruim que a professora pegava artigos de jornais e textos e tudo mais, te dava pra tu ler e depois tu só discutia sobre o texto. Aí, assim, ela não te dava nenhum tema, nenhum homework, nada, nada, nada. A única coisa que, assim, que eu comecei, eu e algumas amigas minhas, a gente começou a ficar muito incomodada, foi que, assim, quando a gente chegava na aula, ela perguntava assim, e aí, como é que foi o fim de semana? Aí ficava nisso, tipo, a aula durava 1h30, se não me engano, ficava nisso mais que meia hora, então, né, a gente não aprendia nada. O outro até foi melhorzinho, porque tinha um pouco de grammar, mas não era tanto e, sei lá, foi bonzinho. Então, agora resolvi fazer curso de russo por 2 motivos, digamos assim. Primeiro, o meu namorado é russo e eu sempre tive vontade de aprender esse idioma, porque eu sempre achei muito legal e é uma coisa totalmente diferente do que eu tô acostumada. E eu queria aprender, eu sempre achei muito legal. E segundo motivo, porque a mãe dele tá vindo agora nos visitar, então eu gostaria de pelo menos entender alguma coisa, saber o básico pra conseguir me comunicar um pouco com ela. Não sei se eu vou conseguir, porque é muito difícil, mas, enfim, né, tô tentando, são 10 classes, né, 10 aulas, e cada classe dura 2 horas. Então, e a professora pega bem no pé, ela te dá bastante homework, ela te dá bastante coisas pra tu fazer e praticar em casa, o que ajuda bastante. Então, voltando pra questão do segundo ano, se tem que estudar ou não tem que, assim, it's up to you, porque tu ganha os $500 de bolsa e se tu quiser fazer, né, investir esses $500 que tu ganha pra alguma coisa, eu acho que é interessante. E a única coisa que vai mudar se tu fizer ou não fizer é que se tu fizer 60 horas, tu vai ganhar o certificado. Se tu não fizer, tu não vai ganhar o certificado. E é isso. Então, eu também não tinha muita intenção de fazer de estudar no segundo ano, mas enfim, teve essa oportunidade de eu fazer esse curso e eu resolvi fazer, porque foi bem em tempo, então, né, estou aproveitando os $500 de bolsa. O curso que eu estou fazendo é de $180 e é interessante, assim, né, não vou tirar do meu bolso e tô aproveitando. Então, acho que é isso, guria. Se vocês tiverem alguma dúvida,
sobre as questões de créditos, que às vezes no início é super complicado de entender, até tu pegar como é que funciona. Já passou um tempinho, tu já perdeu, tipo, pelo menos um quarter. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder. Então é isso. Não se esqueçam de me seguir no meu Twitter, no meu Instagram. E também não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!